Emendas parlamentares. O governo federal elaborou uma estratégia de articulação política vinculada à liberação de parte desses recursos. A ideia é reservar emendas não impositivas, ou seja, as emendas de comissão, para votações consideradas cruciais. Ficou confuso? Quer entender tudo esse assunto? Luciana Amaral, aqui de novo na tela conosco. Quer dizer, é o governo achando um caminho para, olha, vota com o que a gente quer, vai sair mais fácil, mais rapidamente essas emendas. Não é isso, Luciana? Yuri, é uma estratégia de articulação em que o governo está apostando para conseguir aprovar as pautas prioritárias ao longo desse ano. Por exemplo, a reforma na tabela do imposto de renda, o fim dos supersalários no serviço público, e aí tem também algumas questões como a regulamentação da inteligência artificial, o fim da escala 6x1. Então, são pautas que o governo quer tocar e está apostando então nessa estratégia. Antes de mais nada, também, muito boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui novamente na CNN. Ao todo, então, o orçamento desse ano, aprovado ontem no Congresso Nacional, prevê 50,4 bilhões de reais para as emendas parlamentares. A maior parte dessa emenda toda, disparado, é em emendas impositivas, ou seja, aquelas que é de pagamento obrigatório por parte do governo federal, quase 39 bilhões de reais. O restante, porém, é a aposta do governo, são as emendas não impositivas, que o governo não tem que pagar de vez, são as emendas de comissão que somam 11,5 bilhões de reais, aquele tipo de emenda, inclusive, que deu bastante problema com o Supremo Tribunal Federal, que considerava que não tinha transparência, rastreabilidade suficientes. Então, a ideia do governo é ir liberando essas emendas de acordo com as votações, nas vésperas dessas votações importantes ao longo do ano. Agora, parlamentares com os quais eu conversei disseram que para esse orçamento ter sido aprovado ontem, parte das negociações envolveu o compromisso do governo federal de pagar sim essas emendas, mesmo que elas não sejam obrigatórias. E aí o governo então trabalha com essa margem, trabalha também com a margem das despesas discricionárias, despesas dos ministérios, para poder compensar emendas parlamentares não pagas ainda do ano passado e do ano retrasado, aquelas emendas que foram bloqueadas pelo Supremo justamente por todo o problema, toda aquela questão que a gente veio acompanhando. Portanto, então, as emendas estão sob a mesa e teve, inclusive, a articulação direta do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional ao longo de toda essa semana, da semana passada, para que o orçamento pudesse ser finalmente aprovado. Volto com vocês. Obrigada, Luciana Amaral.